Seja muito bem-vindo a este documentário bíblico narrado sobre o livro de Jonas, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, mas também um dos mais mal compreendidos. Aqui, não vamos tratar Jonas apenas como a história de um homem engolido por um grande peixe. Vamos analisar, passo a passo, como esse livro constrói uma narrativa cuidadosamente estruturada sobre fuga, soberania divina, misericórdia e tensão entre Israel e as nações. Ao longo desta jornada, você vai entender como o chamado para Nínive confronta diretamente o cenário político da Assíria do século 8 a.C. Como a fuga para Tarsis não é apenas geográfica, mas teologicamente simbólica. Por que a tempestade no mar revela mais sobre Deus do que sobre Jonas? Como os marinheiros pagãos respondem de forma surpreendente? E por que o primeiro capítulo já antecipa o grande conflito que será resolvido apenas no final do livro? E fique até o fim desta série, porque nos blocos finais veremos a pergunta que encerra Jonas. Uma pergunta que não recebe resposta explícita e que redefine o propósito do livro inteiro. Antes de mergulharmos na narrativa, vamos traçar o mapa da nossa jornada. Mapa do vídeo, bloco 1 de 7. O chamado inesperado para Nínive. Bloco 2 de 7. A fuga para Tarsis e o contraste geográfico. Bloco 3 de 7. A tempestade e o despertar dos marinheiros. Bloco 4 de 7. O lançamento ao mar e o grande peixe. Bloco 5 de 7. A oração no ventre e a reversão da morte. Bloco 6 de 7. Nínive se arrepende e Deus suspende-o. Juízo bloco 7 de 7. A planta, o verme e a pergunta final de Deus. Vamos percorrer o livro em ordem progressiva, acompanhando cada movimento narrativo como se estivéssemos dentro da história. Veremos como os 4 capítulos formam uma estrutura paralela cuidadosamente organizada, como cada descida de Jonas carrega significado literário, e como o livro termina não com uma conclusão fechada, mas com um questionamento direto sobre misericórdia divina. Agora começamos pelo primeiro movimento, chamado. O livro se inicia de maneira direta e sem introduções extensas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Essa fórmula é típica da literatura profética e conecta Jonas imediatamente à tradição dos profetas clássicos. Diferentemente de Isaías ou Jeremias, no entanto, o texto não apresenta genealogias extensas ou contexto cronológico detalhado. Ainda assim, o nome Jonas já aparece em 2 Reis, no reinado de Jeroboão II, o que sugere um cenário histórico no século 8 a.C., período em que a Assíria começava a consolidar sua força imperial. Isso coloca o livro dentro de um momento de tensão política real entre Israel e o poder assírio. O chamado divino é claro. Jonas deve ir a Nínive, a grande cidade, e proclamar contra ela porque sua maldade chegou até Deus. Nínive não é apresentada como vila insignificante, mas como metrópole central da Assíria, império conhecido por sua brutalidade militar, deportações em massa e campanhas expansionistas. O texto usa a expressão grande cidade, não apenas em dimensão territorial, mas também em importância estratégica. Ao enviar um profeta israelita para a capital inimiga, a narrativa já estabelece um choque cultural, político e teológico desde o primeiro versículo. O verbo levanta-te marca urgência e movimento, indicando que o chamado não admite demora. Porém, a estrutura literária do capítulo mostra rapidamente uma sequência de descidas. Jonas se levanta, mas para fugir, desce a Jope, desce ao navio. Mais tarde, descerá ainda mais. O contraste entre o levanta-te divino e as descidas humanas cria um padrão que organiza o capítulo inteiro. O livro começa, portanto, com obediência recusada e não com proclamação. É importante notar que Jonas não argumenta, não questiona verbalmente, não debate com Deus. Ele simplesmente foge. O texto diz que ele tentou fugir da presença do Senhor. Expressão teológica profunda,
pois sugere tentativa de escapar da missão profética associada à presença divina. No Antigo Testamento, a presença de Deus não é confinada geograficamente, mas associada ao chamado e à autoridade. A fuga, portanto, é menos espacial e mais vocacional. A escolha de Tarsis como destino não é aleatória. Tarsis é frequentemente identificada com uma região distante no extremo ocidental do Mediterrâneo, possivelmente na Península Ibérica. Se Nínive ficava a nordeste, Tarsis representava o extremo oposto. O livro constrói assim um eixo geográfico dramático. Em vez de ir para o coração do Império Assírio, Jonas parte para a direção mais distante conhecida no mundo israelita da época. A fuga é deliberadamente radical. Essa decisão introduz o tema da universalidade do governo divino. Se Jonas acredita que pode escapar da missão indo para longe, o texto logo mostrará que o mar, os ventos e as nações também estão sob controle do Senhor. O primeiro bloco já começa a desmontar qualquer ideia de limitação territorial da ação divina. O Deus que envia Jonas a Nínive é o mesmo que governa o Mediterrâneo. Outro detalhe estrutural importante é que o texto descreve Nínive como alvo do juízo, mas ainda não revela como esse juízo será executado. O anúncio é apenas de proclamação contra ela, sem conteúdo específico ainda. Isso cria suspense narrativo e prepara o terreno para o que será dito no capítulo seguinte. O foco neste momento não é a cidade, mas a reação do profeta. Historicamente, a Assíria era conhecida por suas campanhas violentas e por registros monumentais que exibiam punições severas contra povos conquistados. Ao enviar Jonas para pregar contra essa potência, o livro coloca um israelita diante do inimigo mais temido de seu tempo. Isso dá peso político real ao chamado e explica, sem justificá-la, a resistência do profeta. O conflito não é abstrato, ele é geopolítico. O capítulo também estabelece contraste imediato entre o profeta e a cidade pagã. Enquanto Nínive ainda nem aparece na narrativa ativa, Jonas já está em movimento de fuga. A cidade ainda não reagiu, mas o profeta já desobedeceu. Esse contraste será aprofundado nos capítulos seguintes, quando a resposta de Nínive será comparada à atitude de Jonas. Por fim, o início do livro revela sua natureza literária única entre os profetas. Diferente da maioria dos livros proféticos, Jonas é narrativa em terceira pessoa, com foco em ações e diálogos, e não em coleções extensas de oráculos. Isso o aproxima de relatos históricos e sapiencais, mas com estrutura claramente profética. O livro não começa com discurso, começa com história. Neste primeiro bloco vimos o chamado divino, o contexto histórico da Assíria, a ordem para Nínive, a fuga deliberada para Tarsis e o início do padrão de descidas que moldará o capítulo. Agora avançaremos para o próximo movimento da narrativa, onde o mar se tornará palco do confronto entre a fuga humana e a soberania divina. A narrativa avança aprofundando a decisão de Jonas, agora não apenas como ato isolado, mas como movimento estruturado em direção oposta ao chamado recebido. Depois de se levantar para fugir, ele desce a Jope, porto estratégico no litoral do Mediterrâneo, ponto de comércio e circulação internacional. Jope não é apenas cenário logístico, ela marca a transição entre terra de Israel e o mundo marítimo estrangeiro. O texto destaca que Jonas encontrou um navio que partia para Tarsis e pagou a passagem, detalhe que reforça a intencionalidade da fuga e a disposição de investir recursos próprios para evitar Nínive. A repetição da palavra desceu começa a formar um padrão literário visível. Jonas desce a Jope, desce ao navio, mais tarde descerá ao porão e, posteriormente, descerá ainda mais. Esse movimento descendente organiza o capítulo como progressão simbólica. Quanto mais ele tenta se afastar da missão, mais ele se move para baixo. A geografia física se torna espelho da condição espiritual e vocacional do profeta.
Não se trata de metáfora inventada, mas de estrutura textual repetida no hebraico. Tarsis, por sua vez, representa o extremo do mundo conhecido no horizonte israelita da época. Em textos bíblicos, Tarsis aparece associada a longas rotas marítimas, metais preciosos e viagens de grande distância. Ao escolher esse destino, Jonas não opta por uma cidade intermediária. Ele escolhe o ponto mais remoto possível. O contraste geográfico é claro. Nínive ao nordeste, Tarsis ao oeste distante, talvez além do Mediterrâneo central. O livro constrói uma oposição espacial deliberada para evidenciar a radicalidade da decisão. Nesse ponto, o texto introduz um novo elemento narrativo decisivo. O Senhor lançou sobre o mar um grande vento. O verbo usado indica ação direta e intencional. Não é apenas mudança climática, é intervenção divina no ambiente natural. O mar, no imaginário antigo, frequentemente simbolizava caos e imprevisibilidade. Aqui, porém, o caos marítimo não é autônomo. Está sob comando do Deus que enviou Jonas. A tempestade descrita é violenta o suficiente para ameaçar despedaçar o navio, o que demonstra que a narrativa não trata o episódio como leve contratempo. O perigo é real, os marinheiros experimentam pânico concreto, e o texto intensifica o contraste entre o comportamento deles e o de Jonas. Enquanto o mar se agita e os marinheiros clamam, Jonas desce ao interior do navio e adormece profundamente. Essa imagem cria um contraste dramático entre turbulência externa e inércia interna. Os marinheiros são apresentados como homens de diferentes origens, praticando seus próprios clamores religiosos. Cada um clama ao seu Deus, revelando pluralidade religiosa típica do ambiente marítimo do Antigo Oriente Próximo. A narrativa não os ridiculariza, pelo contrário, mostra-os como responsáveis, ativos e preocupados com a sobrevivência coletiva. Eles lançam cargas ao mar para aliviar o peso do navio, demonstrando ação prática e cooperação. Enquanto isso, Jonas dorme no porão. O capitão o desperta com pergunta direta: "Levanta-te e invoca o teu Deus." A ironia literária é evidente. O mesmo verbo "levanta-te", usado por Deus no início do livro, agora é repetido por um pagão. O comandante do navio ecoa a ordem divina, expondo o silêncio do profeta. Esse detalhe reforça a estrutura paralela do capítulo e antecipa os contrastes que dominarão o restante da narrativa. A sequência seguinte introduz o sorteio de lotes para identificar o responsável pela calamidade. Lançar sortes era prática comum no mundo antigo para discernir decisões em situações críticas. O texto afirma que a sorte caiu sobre Jonas, reforçando que o evento está sob controle divino. A tempestade não é acidente, e a identificação não é coincidência. A narrativa constrói, passo a passo, o cerco inevitável em torno do profeta. Quando interrogado, Jonas finalmente fala. Ele se identifica como hebreu e declara temer o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Essa declaração é teologicamente central. O Deus de Jonas é apresentado como criador tanto da terra quanto do mar. Exatamente o ambiente onde ocorre a tempestade. A confissão do profeta afirma a soberania universal divina, mas está em tensão com sua tentativa de fuga. O contraste entre teologia declarada e prática vivida torna-se evidente. Os marinheiros reagem com temor crescente ao ouvirem que ele está fugindo do Deus criador do mar. A narrativa mostra a progressão no temor deles. Primeiro medo da tempestade, depois temor ao saberem da identidade do Deus envolvido. Eles perguntam o que devem fazer para que o mar se acalme, reconhecendo que a solução deve estar ligada à responsabilidade de Jonas. Essa pergunta abre espaço para o próximo movimento dramático do capítulo. Até aqui, já vimos o chamado, a fuga radical para Tarsis, o padrão de descidas, a intervenção divina na tempestade. O contraste entre profeta e marinheiros.
e a revelação de que o Deus de Israel governa mar e terra. O conflito se intensificou. Jonas está identificado como causa do caos, e o mar continua se enfurecendo. No próximo bloco, veremos como essa tensão chega ao seu ápice, culminando no lançamento ao mar e na entrada do elemento mais conhecido do livro, o grande peixe. A narrativa continua exatamente no ponto de maior tensão do capítulo 1. O mar se torna cada vez mais tempestuoso, os ventos não cessam e os marinheiros aguardam a decisão do próprio Jonas. O texto reforça que o mar se embravecia cada vez mais, criando progressão dramática e sensação de urgência crescente. Não se trata de crise momentânea, mas de escalada incontrolável. A narrativa usa repetição para enfatizar intensidade, enquanto a responsabilidade de Jonas já foi estabelecida pelo sorteio. Quando questionado sobre o que deve ser feito, Jonas responde com franqueza surpreendente: "Tomai-me e lançai-me ao mar." Ele reconhece explicitamente que a tempestade veio por sua causa, assumindo responsabilidade direta pela situação. Essa fala marca o primeiro momento de consciência explícita do profeta dentro da narrativa. Até então ele fugira em silêncio. Agora ele admite sua culpa diante de estrangeiros. Ainda assim, ele não ora, não pede perdão, não tenta voltar a Nínive. Ele oferece a própria vida como solução. Os marinheiros, contudo, não executam imediatamente a sugestão. O texto diz que eles remaram vigorosamente para tentar alcançar terra firme, buscando alternativa que evitasse lançar Jonas ao mar. Esse detalhe é fundamental para o contraste ético do capítulo. Enquanto o profeta fugiu da missão para salvar Nínive, os pagãos lutam para salvar o profeta que os colocou em risco. A narrativa constrói inversão moral inesperada. A tentativa fracassa porque o mar continua a se agitar ainda mais. A repetição reforça que a intervenção divina não será contornada por esforço humano. O texto sugere que a tempestade não é mero fenômeno natural, mas instrumento específico direcionado à resolução do conflito. Assim, a narrativa mantém coerência entre causa e consequência. A fuga desencadeia o caos, e apenas o enfrentamento da responsabilidade trará a solução. Antes de lançar Jonas ao mar, os marinheiros oram ao Senhor, agora não aos seus próprios deuses. Eles invocam o nome do Deus de Jonas, pedindo que não sejam responsabilizados pela morte de um inocente e reconhecendo que o Senhor fez como lhe aprouve. Essa oração revela mudança significativa no comportamento deles. O capítulo começa com múltiplos deuses sendo invocados. Agora, termina com clamor direto ao Deus de Israel. O mar se torna espaço de revelação teológica. A linguagem da oração dos marinheiros reconhece soberania divina clara. Tu, Senhor, fizeste como quiseste. Essa declaração ecoa o tema central do livro, que será retomado nos capítulos seguintes. Deus age segundo sua própria vontade, seja no mar, seja em Nínive. A confissão surge da boca de pagãos, não do profeta. Mais uma vez, o contraste narrativo desloca o centro espiritual da cena. Somente depois dessa oração, os marinheiros lançam Jonas ao mar. O texto descreve a ação de maneira direta e sem dramatização excessiva, mas o efeito é imediato. O mar se acalma. A súbita cessação da tempestade confirma que o problema estava ligado à fuga do profeta. A narrativa demonstra correspondência exata entre ação e resultado. O caos cessa quando o responsável é entregue. O temor dos marinheiros se transforma novamente, agora em reverência. Eles oferecem sacrifícios ao Senhor e fazem votos, indicando compromisso além da emergência momentânea. O capítulo começou com homens clamando a deuses diversos. Termina com homens oferecendo culto ao Deus de Israel. Essa transformação acontece sem sermão, sem discurso profético, apenas por meio dos eventos. O mar se torna cenário de conversão inesperada. Enquanto isso, Jonas desaparece nas águas. A narrativa não encerra sua trajetória ali,
mas cria pausa dramática. O leitor poderia esperar morte imediata, pois cair ao mar em tempestade significava fim certo no mundo antigo. Contudo, o texto introduz o elemento decisivo. O Senhor designou um grande peixe para engolir Jonas. O verbo indica designação específica, não acaso biológico. A soberania divina agora se manifesta não apenas nos ventos, mas também na criatura marinha. A entrada do grande peixe marca mudança de cenário e prepara a transição para novo espaço narrativo. Se até aqui o movimento era descendente, Jope, navio, porão, mar, agora a descida alcança seu ponto mais profundo, o interior do peixe. O capítulo termina com Jonas dentro da criatura por 3 dias e 3 noites, fórmula temporal que sugere completude e prepara a estrutura do próximo capítulo. Neste bloco vimos a intensificação da tempestade, a confissão de Jonas, a compaixão surpreendente dos marinheiros, a oração deles ao Senhor, o lançamento ao mar, a súbita calmaria e a intervenção divina por meio do grande peixe. A fuga alcançou seu ponto mais baixo, literal e estruturalmente. No próximo bloco, entraremos no ventre do peixe e acompanharemos a oração que redefine o centro teológico do livro. A narrativa agora abandona o convés do navio e o horizonte do mar aberto para concentrar-se no interior de uma criatura marinha designada por Deus. O texto afirma que o Senhor designou um grande peixe para engolir Jonas, utilizando o mesmo verbo que será empregado depois para a planta, o verme e o vento, criando um padrão de intervenções controladas. O foco não está na espécie do animal, mas na soberania divina que organiza cada elemento natural. O peixe não aparece como monstro caótico, mas como instrumento específico dentro do plano narrativo. O evento não é descrito como espetáculo, mas como transição dramática para um novo espaço. Jonas permanece no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites, expressão que sugere um período completo e determinado. No imaginário hebraico, 3 dias frequentemente marcam um intervalo significativo entre morte e reversão de situação. O texto não detalha condições físicas do interior do peixe, mas usa o ambiente como cenário para introspecção teológica. O profeta que fugiu agora está isolado, sem rota de escape, totalmente dependente da ação divina. A descida geográfica atinge seu ponto máximo. O capítulo 2 se apresenta formalmente como oração, mas sua estrutura é poética e organizada como salmo de gratidão e livramento. Isso diferencia essa seção do restante do livro, que é predominantemente narrativo. A mudança de gênero literário indica pausa reflexiva no meio da ação. O texto alterna entre descrição da angústia e reconhecimento da salvação divina, construindo paralelo entre descida às profundezas e elevação pelo socorro de Deus. Jonas declara que clamou ao Senhor desde sua angústia e que foi ouvido. Ele descreve a experiência como descida ao ventre do Sheol, termo associado ao reino dos mortos na tradição hebraica. Essa linguagem não indica morte literal, mas experiência de proximidade com ela. A água o cercou, as ondas passaram sobre ele, algas envolveram sua cabeça, e ele desceu aos fundamentos dos montes. Cada imagem reforça a sensação de afundamento total e impotência. É significativo que Jonas atribua as ondas e vagas ao próprio Deus. Todas as tuas ondas passaram sobre mim. A tempestade não é atribuída aos marinheiros nem ao acaso, mas à ação soberana do Senhor. Essa confissão marca mudança importante em relação ao silêncio anterior do profeta. Pela primeira vez desde o chamado inicial, Jonas dirige-se diretamente a Deus. A oração surge não no momento do chamado, mas no momento do colapso. O texto também registra que Jonas declarou ter sido lançado para longe da vista de Deus, mas ainda assim expressa a esperança de tornar a olhar para o Santo Templo. O templo em Jerusalém representa o centro da presença divina no imaginário israelita. Mesmo no ventre do peixe, Jonas mantém referência ao templo como ponto de orientação espiritual.
Essa menção conecta a experiência marítima à geografia sagrada de Israel. A estrutura do poema alterna entre descrição de perigo e afirmação de livramento. Depois de descrever as profundezas, Jonas afirma que Deus fez subir sua vida da cova. O movimento literário inverte a trajetória descendente que dominou o capítulo 1. A descida aos fundamentos dos montes é seguida pela elevação da vida. O padrão literário reforça o tema central do livro. Deus governa descidas e subidas. Outro elemento importante é a declaração contra os que seguem ídolos vãos, afirmando que abandonam sua própria misericórdia. Essa frase cria contraste implícito com os marinheiros do capítulo anterior, que abandonaram seus deuses e invocaram o Senhor. A oração de Jonas, portanto, dialoga com eventos anteriores, mesmo sem mencioná-los diretamente. O livro mantém coesão interna entre narrativa e poesia. Jonas encerra sua oração prometendo oferecer sacrifícios com voz de gratidão e cumprir votos feitos. A expressão "ao Senhor pertence a salvação" funciona como clímax teológico do capítulo. Essa declaração resume o movimento desde a tempestade até o ventre do peixe. O Deus que envia, que lança o vento, que designa o peixe, é o mesmo que salva. A soberania divina é reafirmada em linguagem litúrgica. O capítulo termina de maneira abrupta e direta. O Senhor ordena ao peixe, e este vomita Jonas em terra seca. O mesmo Deus que designou a criatura agora a comanda novamente. A saída não é gradual, mas imediata, enfatizando a autoridade divina sobre a natureza. A descida terminou. O profeta retorna à superfície, literalmente e narrativamente. Neste bloco vimos a intervenção do grande peixe, a estrutura poética da oração, a descida ao Sheol, a inversão de movimento, a declaração de que a salvação pertence ao Senhor e a devolução de Jonas à terra. O profeta foi preservado, mas a missão ainda não foi cumprida. No próximo bloco, a palavra do Senhor virá novamente, e o movimento que foi interrompido no capítulo 1 será retomado sob nova perspectiva. A narrativa retoma o movimento interrompido no início do livro, com uma fórmula quase idêntica à abertura. Veio a palavra do Senhor a Jonas, segunda vez. Essa repetição não é casual. Ela estabelece paralelismo estrutural entre o capítulo 1 e o capítulo 3. O mesmo Deus que chamou antes agora chama novamente, mas o cenário mudou. Jonas já experimentou a tempestade, o mar e o ventre do peixe. A missão é a mesma, mas o contexto pessoal do profeta é outro. O texto, assim, marca reinício controlado da história. A ordem divina repete a instrução inicial: levantar-se e ir a Nínive, a grande cidade, e proclamar a mensagem que seria anunciada. A expressão "a mensagem que eu te disser" destaca que Jonas não é autor do conteúdo, mas mensageiro designado. A narrativa não revela ainda o discurso completo, mantendo suspense. Diferente da primeira vez, Jonas agora se levanta e vai. O verbo levantar-se, que antes marcava fuga, agora marca obediência. O texto dedica espaço à descrição da cidade. Nínive é chamada novamente de grande cidade diante de Deus, e é dito que era necessário 3 dias de jornada para percorrê-la. Essa informação pode indicar extensão territorial, densidade populacional ou importância administrativa. No contexto do Império Assírio, Nínive se tornaria capital e símbolo do poder militar da região. A repetição do termo grande reforça que o alvo da missão não é periférico. Jonas entra na cidade e começa a percorrê-la um dia de caminho, proclamando mensagem extremamente breve: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. A concisão da proclamação é notável, não? Há detalhes sobre crimes específicos, nem descrição do juízo, apenas anúncio de prazo e consequência. O número 40, recorrente na tradição bíblica, frequentemente associa-se a períodos de prova ou transição.
A mensagem é direta, objetiva e aberta à reação. A reação da cidade surpreende pela rapidez e abrangência. O texto afirma que os homens de Nínive creram em Deus. Essa declaração precede qualquer menção ao rei, indicando que a resposta começou entre o povo. Eles proclamam jejum e vestem pano de saco, símbolo tradicional de humilhação e arrependimento no Antigo Oriente Próximo. A resposta é coletiva, pública e visível. A notícia chega ao rei de Nínive, que desce do trono, remove suas vestes reais, cobre-se de pano de saco e senta-se sobre cinzas. A sequência de verbos enfatiza descida e renúncia de autoridade. O rei participa do gesto coletivo, não permanece distante. O decreto real amplia o movimento, ordenando que homens e animais não comam nem bebam, e que todos clamem fortemente a Deus. A inclusão de animais no jejum intensifica o caráter público do arrependimento. O decreto real também reconhece explicitamente possibilidade de reversão. Quem sabe Deus se voltará e se arrependerá. Essa frase não é garantia, mas esperança condicionada. O rei admite que a cidade não controla o resultado, mas pode mudar comportamento. A narrativa mostra que o temor do juízo produziu transformação social imediata. A mensagem breve de Jonas gerou resposta ampla e organizada. Estruturalmente, o capítulo 3 espelha o capítulo 1 em vários aspectos. No primeiro capítulo, o profeta desce enquanto pagãos clamam. Aqui, o profeta sobe à cidade enquanto pagãos se arrependem. No mar, marinheiros temem ao Senhor. Em Nínive, cidadãos e rei reconhecem necessidade de mudança. O livro constrói paralelos deliberados entre reações de estrangeiros e postura inicial de Jonas. A resposta externa contrasta com resistência interna do profeta. O texto conclui o capítulo afirmando que Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho e que se arrependeu do mal que havia anunciado. A ênfase está nas ações concretas: jejum, pano de saco, mudança de comportamento. A narrativa não detalha a duração do arrependimento, mas destaca a resposta imediata. A suspensão do juízo confirma que a proclamação não era fatalista, mas advertência com possibilidade de reversão. Teologicamente, esse momento marca ponto de tensão central do livro. O Deus que enviou o juízo agora suspende a execução diante da mudança da cidade. A soberania divina não é anulada. Ela se manifesta na liberdade de responder ao arrependimento. O capítulo termina sem mostrar reação de Jonas, criando suspense narrativo para o próximo movimento. A missão foi cumprida externamente, mas o conflito interno do profeta ainda não foi resolvido. Neste bloco, vimos a repetição do chamado, a obediência de Jonas, a proclamação concisa, o arrependimento coletivo de Nínive, o decreto do rei e a suspensão do juízo divino. A cidade respondeu com rapidez surpreendente. Agora resta observar como o profeta reage a essa misericórdia. E é nesse ponto que a narrativa revela seu conflito mais profundo. O capítulo 4 começa de forma abrupta e surpreendente, mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. A mesma ação que levou Nínive ao arrependimento e suspendeu o juízo provoca indignação no profeta. A narrativa constrói aqui o contraste definitivo entre a reação da cidade pagã e a reação do mensageiro israelita. O problema agora não é mais a fuga geográfica, mas o conflito teológico. Jonas não discorda da eficácia da missão, ele discorda da misericórdia divina. Jonas ora novamente, mas desta vez sua oração é de protesto. Ele declara que sabia que Deus era gracioso, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, citando fórmula conhecida da tradição israelita, presente também em Êxodo e em outros textos. Essa declaração mostra que Jonas não ignora o caráter de Deus. Pelo contrário, ele o conhece bem. O motivo de sua fuga inicial é revelado. Ele temia que Deus perdoasse Nínive. O conflito não é ignorância, mas discordância.
O texto revela que Jonas preferia morrer a ver a cidade preservada. Ele pede que Deus lhe tire a vida, repetindo o pedido semelhante feito no mar, mas agora por motivo diferente. No capítulo 1, ele se ofereceu ao mar para cessar a tempestade. Aqui, deseja morrer por causa da misericórdia concedida. A narrativa apresenta assim mudança de cenário, mas continuidade de tensão interna. O problema não foi resolvido no ventre do peixe. A resposta divina é curta e interrogativa. É razoável essa tua ira? Deus não responde com punição, mas com pergunta. Essa estratégia narrativa será repetida ao final do livro. Em vez de argumento teológico elaborado, Deus provoca reflexão. A pergunta expõe a desproporção entre ira humana e compaixão divina. O texto não registra a resposta imediata de Jonas. Jonas sai da cidade e instala-se a leste de Nínive, construindo abrigo temporário para observar o que aconteceria. A localização a leste ecoa movimento de distanciamento como no capítulo 1, quando ele se afastou da missão. Ele ainda espera possível destruição da cidade. A narrativa mostra que, mesmo após proclamar o juízo, Jonas não internalizou o resultado. Ele observa, mas não celebra. Nesse momento, o texto introduz novo elemento designado por Deus. Uma planta que cresce rapidamente para dar sombra a Jonas. O verbo designou reaparece, reforçando o padrão de controle divino sobre a natureza, como já ocorrera com o peixe. A planta proporciona alívio imediato do calor, e Jonas se alegra intensamente por causa dela. Essa alegria contrasta com sua indignação anterior. O texto destaca que ele se alegrou por causa da planta, não por causa da cidade. No dia seguinte, Deus designa um verme que ataca a planta, fazendo-a secar. O ciclo é rápido: crescimento, alegria, perda. Em seguida, Deus designa vento oriental abrasador, e o sol castiga a cabeça de Jonas. A sequência de designações mostra controle contínuo sobre elementos naturais: peixe, planta, verme, vento. A soberania divina abrange mar e deserto, criatura grande e criatura pequena. Sob o calor intenso, Jonas novamente pede a morte, afirmando que é melhor morrer do que viver. A repetição desse desejo marca paralelismo interno do capítulo. Deus pergunta novamente se é razoável sua ira por causa da planta. Desta vez, Jonas responde afirmando que sim, até a morte. O contraste é evidente. Ele lamenta a perda de uma planta efêmera, mas se indigna com a preservação de milhares de pessoas. O capítulo termina com pergunta divina que não recebe resposta registrada. Deus destaca que Jonas teve compaixão da planta que não cultivou nem fez crescer, enquanto Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre direita e esquerda, além de muitos animais. A referência à incapacidade de discernimento pode indicar imaturidade moral ou desconhecimento. A inclusão dos animais amplia novamente o escopo da compaixão divina. Essa pergunta final não oferece fechamento convencional. O livro termina em aberto, deslocando o foco do evento para a reflexão sobre o caráter de Deus. A narrativa começa com ordem para ir a Nínive e termina com questionamento sobre compaixão por Nínive. O arco literário não resolve a tensão com resposta explícita do profeta. O silêncio final funciona como convite à reflexão sobre a amplitude da misericórdia divina. Já vimos a fuga, a tempestade, o peixe, a proclamação e o arrependimento da cidade. Agora chegamos ao ponto em que o conflito interno do profeta se torna o centro da história. No próximo bloco, sintetizaremos como essa pergunta final redefine o propósito do livro inteiro e o que torna Jonas único entre os profetas do Antigo Testamento. Chegamos ao ponto em que o livro de Jonas abandona qualquer expectativa de desfecho convencional e encerra a narrativa com uma pergunta. Não há resposta registrada de Jonas, não há epílogo histórico, não há retorno a Israel, nem relatório sobre o destino posterior de Nínive.
O texto termina com a voz divina destacando a compaixão por mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, além de muitos animais. Essa escolha literária não é acidental. Ela é a chave interpretativa de todo o livro. Desde o início, o conflito parecia ser entre Deus e o profeta, ou entre Israel e a Assíria, mas no final revela-se que o foco central é a tensão entre justiça e misericórdia. Jonas conhecia o caráter gracioso de Deus e temia sua aplicação aos inimigos de Israel. O livro mostra que a misericórdia divina não é limitada por fronteiras nacionais. O Deus que governa o mar, o peixe e o vento também governa impérios estrangeiros e responde ao arrependimento deles. Estruturalmente, Jonas é organizado em duas grandes metades paralelas. Nos capítulos 1 e 2, Jonas desce ao mar e é confrontado pela soberania divina. Nos capítulos 3 e 4, Jonas sobe a Nínive e é confrontado pela misericórdia divina. Em ambos os pares, a intervenção de Deus, resposta de pagãos e crise interna do profeta. Essa simetria revela composição literária cuidadosa, diferente de coletâneas de oráculos dispersos típicas de outros profetas. Outro elemento distintivo é que, ao longo da narrativa, os pagãos reagem de maneira exemplar. Os marinheiros oram, oferecem sacrifícios e temem ao Senhor. Os ninivitas creem, jejuam e se arrependem. O rei desce do trono e convoca a cidade à mudança. Em contraste, Jonas foge, dorme, protesta e se irrita. O livro constrói assim uma inversão contínua entre expectativa e realidade. O mensageiro resiste, os ouvintes respondem. Historicamente, a Assíria era potência agressiva e, posteriormente, destruiria o reino do norte de Israel. O livro, contudo, não aborda esse evento posterior, concentrando-se na possibilidade de arrependimento naquele momento específico. Isso sugere que o propósito não é explicar destino político futuro, mas afirmar princípio teológico. Deus pode conceder misericórdia até mesmo ao inimigo histórico. O contexto imperial real torna a mensagem ainda mais significativa. A repetição do verbo designar ao longo da narrativa, peixe, planta, verme, vento, reforça a soberania ativa de Deus sobre criação inteira. Cada elemento natural cumpre papel na formação do profeta. O mar confronta sua fuga. O peixe preserva sua vida. A planta revela sua compaixão seletiva. O verme e o vento expõem sua desproporção emocional. A criação inteira participa do processo pedagógico. A ausência de resposta final de Jonas funciona como recurso literário intencional. Ao não registrar a reação do profeta à pergunta divina, o livro desloca o foco para quem acompanha a narrativa. A questão sobre compaixão permanece ecoando além do texto. O livro não termina com triunfo nacional, mas com reflexão sobre caráter divino. A última palavra pertence à misericórdia, não ao juízo. Jonas também é singular por ser narrativa profética, centrada mais na vida do profeta do que no conteúdo do oráculo. A mensagem proclamada em Nínive ocupa apenas uma frase. A maior parte do livro dedica-se à reação do mensageiro. Isso diferencia Jonas de Isaías, Jeremias ou Ezequiel, onde o conteúdo da profecia domina o texto. Aqui, o foco é a tensão entre missão e coração do mensageiro. Do ponto de vista teológico, o livro apresenta Deus como soberano universal, criador do mar e da terra, livre para agir, segundo sua vontade, mas também como compassivo e disposto a responder ao arrependimento. Justiça não é anulada, é suspensa diante de mudança concreta. Misericórdia não é fraqueza, é expressão da autoridade divina. O conflito não é entre justiça e misericórdia, mas entre expectativa humana e caráter divino. O arco completo da narrativa pode ser resumido como um movimento de descida e subida. Jonas desce fisicamente e espiritualmente.
depois é erguido do mar. Sobe a Nínive, mas internamente ainda precisa subir em compreensão. O livro termina antes de sabermos se essa última subida ocorreu. Essa estrutura aberta preserva a atenção como parte da mensagem. Vimos o chamado inicial, a fuga para Tarsis, a tempestade e o despertar dos marinheiros, o grande peixe e a oração no ventre, a proclamação em Nínive e o arrependimento coletivo, e finalmente a indignação do profeta diante da misericórdia divina. Agora, no fechamento final, reuniremos todos esses elementos para compreender o significado completo do livro dentro do conjunto bíblico e encerrar nossa jornada. Chegamos ao final da jornada pelo livro de Jonas, e a história termina exatamente onde começou, na tensão entre o chamado de Deus e a resposta humana. Vimos o profeta receber uma ordem direta para ir à grande cidade de Nínive, fugir na direção oposta, descer ao porto, ao navio, ao porão, ao mar e ao ventre do peixe. A narrativa construiu um movimento contínuo de descida, interrompido apenas pela intervenção soberana de Deus. O mar obedeceu, o peixe obedeceu, o vento obedeceu, mas o coração do profeta precisou de um caminho mais longo. Acompanhamos também a surpreendente reação dos marinheiros pagãos, que passaram do medo da tempestade ao temor do Senhor. Vimos Nínive, símbolo do poder assírio, responder em massa a uma mensagem extremamente breve. O rei desceu do trono, o povo vestiu pano de saco, os animais participaram do jejum, e a cidade inteira clamou por misericórdia. O juízo anunciado foi suspenso não por fragilidade divina, mas porque o arrependimento foi real. O livro mostrou que o governo de Deus alcança mar, império e deserto com a mesma autoridade. No entanto, o centro dramático da narrativa não está apenas na tempestade ou no grande peixe, mas na pergunta final dirigida a Jonas. Deus confronta o profeta com o contraste entre sua compaixão por uma planta passageira e a compaixão divina por milhares de vidas humanas. A última cena não é destruição nem celebração, mas um diálogo aberto. O livro termina sem registrar resposta, deixando a pergunta ecoar além da história. Jonas é único entre os profetas, porque concentra sua força na transformação do mensageiro e na revelação do caráter divino. O texto não apresenta longos discursos, mas uma narrativa cuidadosamente estruturada em paralelos, fuga e envio, descida e subida, tempestade e calmaria, juízo anunciado e misericórdia concedida. Cada elemento natural, vento, peixe, planta, verme, reforça que o Senhor governa todas as coisas e age segundo sua vontade. Ao final, a grande questão do livro não é apenas se Nínive seria destruída, mas se o coração humano pode aceitar a extensão da misericórdia divina. A soberania de Deus se manifesta tanto na justiça quanto na compaixão. O Deus de Jonas não é limitado por fronteiras nacionais, nem por expectativas humanas. Ele envia, confronta, preserva, adverte, perdoa e questiona. Assim, encerramos esta jornada pelo livro de Jonas. Uma narrativa curta em extensão, mas profunda em estrutura, contexto histórico e impacto teológico. Se este documentário ajudou você a enxergar o livro com mais clareza e profundidade, deixe nos comentários o que mais chamou sua atenção. Se ficou alguma dúvida sobre algum trecho, escreva também. Sua pergunta pode gerar o próximo estudo. Compartilhe este vídeo com alguém que ama estudar a Bíblia em profundidade. E se você gostou e acredita nessa mensagem, digite Amém nos comentários. Mesmo um comentário simples já ajuda muito no engajamento e faz este conteúdo alcançar mais pessoas.